Essa é a primeira sessão do filme em São Paulo. Esse filme estreou no Festival do Rio, em outubro do ano passado, foi a primeira exibição. Foi bem legal lá, foi um cinema no Odeon, né, que é um cinema bem grande. Estava lotado. Passou junto com o Som ao Redor, que passou aqui ontem também, né? E foi bem legal lá. O filme ganhou o prêmio de melhor atriz para Leandra Leal. Mas passou pouco o filme ainda. Ele, de lá para cá, ele teve algumas sessões em Minas Gerais, em duas mostras, uma na Bahia, e agora em janeiro estreou internacionalmente lá no Festival de Roterdã, na Holanda, junto com outro filme que eu fiz junto, na Operação Sonha Silk, que foi um projeto especial. E agora está chegando aqui em São Paulo. E a maior alegria estar estreando esse filme em São Paulo, na USP, aqui com vocês. Esse é o meu terceiro longa-metragem. Eu fiz um primeiro longa super independente alguns anos atrás, chamado Meu Nome é Dindi. E depois fiz um segundo longa chamado Bel Air, que passou aqui também no Sinusp, eu acho que no ano passado. E esses dois longas anteriores estrearam aqui na Mostra de São Paulo, que foi um outro lado oposto, né, daqui. Então fiquei feliz assim quando chamaram para passar aqui. Eu achei bom, vai ser uma coisa diferente assim, e eu fiquei entusiasmado. E o Éden é um filme que faz parte de um momento da minha vida, um momento de muita efervescência, assim, de muita realização. Eu filmei esse filme em dezembro de 2011 e foi parte de um momento que eu fiz 3 filmes juntos. Juntos assim, né? Eu filmei o Éden em dezembro e logo um dia que eu terminei o Éden, eu comecei um outro filme, que é o Uivo da Gaita, que fez parte desse projeto maior chamado Operação Sonha Silk, que é um projeto que eu me juntei à própria Leandra Leal e ao Ricardo Prete, que é um diretor de cinema, e a gente junto fizemos 3 longas em 2 semanas, em janeiro. Então foi um momento assim de 4 longas em um mês. Não acreditei, não sabia como é que eu chegaria ao final desse processo, se eu estaria vivo, se não, como é que seria. Mas o fato é que a gente chegou ao final das filmagens e o ano passado, de 2012, foi um ano inteiro dedicado às montagens e depois edições de som, finalizações e primeiras exibições. O Sonha Silk também estreou no Festival de Roterdã. Então foi muito especial agora, no final desse mês de janeiro passado, que a gente foram 10 sessões desses filmes na Holanda, muito louco. E passando eles juntos e tentando também entender o que são esses filmes, e ainda tentando entender também. Então, bom, não sei se vocês gostariam de perguntar alguma coisa, saber alguma coisa a mais desse filme, né? O Sonha Silk ainda nem passou aqui. Mas se vocês tiverem alguma curiosidade, eu estou aqui para responder. Eu não sei muito o que falar, assim, Bom, não sei se teriam alguma curiosidade, alguma pergunta. Pois não. Tem poucos exemplares de filmes de horror, ainda mais mesclados com RPG.
Queria que você falasse um pouco dessa escolha e se você acha que é uma tendência. Olha, tendência eu não sei se é uma tendência. Eu acho que realmente não. Eu acho que o cinema brasileiro está começando a trabalhar mais com a ideia de gêneros, né? Eu acho que está começando a entre aspas, se descobrir a ideia do filão, né? Bom, a comédia é o grande exemplo disso. Mas eu acho que esses filmes que você falou, acho que não são filmes que de alguma maneira que se encaixam numa ideia nesse sentido de mercado também, né? De se explorar um gênero para... acho que são filmes muito pessoais ao mesmo tempo, né? O meu, por exemplo, é completamente pessoal, assim. Agora, a ideia de se fazer um filme calcado numa ideia de um suspense, né? Com um pequeno tom de horror, eu acho que também é para contar essa história dessa mulher, né? Que está num momento extremo da vida dela, assim, né? Você imagina você grávida de 8 meses, perdeu um marido assassinado de uma forma estúpida, sem um porquê, um marido que não é um bandido, que não é um traficante, é um cara, uma pessoa normal e que é vítima de um estado, de violência gratuita que nós vivemos hoje, com um desamparo completo do Estado, né? E uma pessoa que está num momento extremo da vida, muito fragilizada, e que, para completar, é absorvida, recebe essa aproximação de uma igreja evangélica, né? Da qual ela não faz parte nem tem intimidade, mas que por esse momento frágil ela também acaba entrando naquele universo, né? E vai descobrindo ali, bom, primeiro tenta de alguma maneira buscar um novo início, uma, entre aspas, salvação, mas ao mesmo tempo, com o passar do tempo, ela vai começando a perceber que a salvação dela talvez não esteja ali, que aquilo ali é muito mais complexo do que inicialmente se apresenta. E eu acho que esse momento dessa personagem é um momento de horror, né? E eu acho que é aí que o filme se instaura, né? Nesse momento extremo dessa mulher, nesse momento de horror mesmo, né? Um momento terrível, né? Um momento de uma perda, e nessa perda também ela começa a desenvolver alguma gravidez de risco, e tudo que ela quer é se salvar e achar um início, né? E um porquê da vida. E ela vai começar a descobrir que o porquê pode estar no filho, pode estar numa nova vida que se inicia, uma crença talvez que a salvação possa estar sim no homem, talvez não na religião, né? Eu acho que é o que ela vai se apegar. E claro, agora isso é um filme também, né? Então você também se utiliza das ferramentas do cinema para contar uma história, para estimular a emoção do espectador, né? Você manipular essa personagem ao extremo também. E de alguma maneira tentar manipular a emoção de vocês também. Mas não sei se é um gênero que o cinema brasileiro está... Eu acho que está, sinceramente, acho que de alguma maneira sim, mas não sei se de uma forma tão pensada assim, sabe? Acho que as coisas vão também naturalmente acontecendo, assim, claro que com estímulos também aí de mercados, de editais, de investimentos, de distribuidores, e de um inconsciente coletivo aí que vai formando também as cabeças e as coisas vão acontecendo, né? Também, de uma maneira, somos de uma geração... Os Inclinos eu não via, do Bianchi, Os Inclinos, eu não via. Mas o Som ao Redor e o filme do Marco e da Juliana são
filmes que fazem parte de também uma mesma geração de realizadores, né? Eu estava conversando com o Matheus e com a Mariane agora aqui fora, que são pessoas que, por exemplo, começaram a fazer cinema comigo, assim, os curtas. Eu lembro de 2003 estar com o Kleber em Portugal, exibindo curtas junto. Depois o Marco também. Então são pessoas que de alguma maneira vão crescendo junto. Então é natural que haja diálogo entre as realizações e uma coisa influencia a outra também, sabe? É isso. Nacionais e internacionais, que são alguns aspectos que tem em comum entre o seu filme, entre o do Kleber, entre o Caetano, entre todos esses cineastas de uma mesma geração. Então, você acha que esse termo novíssimo cinema realmente ele existe? Você acha que você faz parte dele? Olha, eu acho que ele existe como um aspecto temporal, sobretudo, assim, sabe? Faz parte de um mesmo tempo, mais do que de um movimento, né? Eu acho que o movimento não existe, acho que ninguém nunca se reuniu para traçar linhas ou diretrizes em conjunto, assim, sabe? Agora, realmente somos realizadores que fazemos parte de uma mesma época, assim, e que caminhamos juntos já há muito tempo, assim. A maioria desses filmes que estão aí, desses realizadores que estão aí, são pessoas que estão fazendo filmes há 10 anos já. E eu também. Eu comecei fazendo cinema em 2000, 99 para 2000. Meu primeiro curta é de 2001. Em 2002 eu já comecei a encontrar o Kleber em festivais, também com curtas. O Caetano também nessa época, Gotardo. Então, eu acho que de alguma maneira sim, esse termo ele faz sentido, sabe? Para designar uma época e eu percebo também, eu acho que nos nossos, em mim, eu vi, se eu posso falar por mim, que essa ideia também de público também já é diferente para a gente, assim, sabe? Para nós, acho que o mais importante é fazer os filmes e o público virar atrás dos filmes também, sabe? Cada vez, aliás, eu vou te falar, eu nunca fiz filme para público nenhum de alguma maneira, porque eu também acredito que se eu gosto de um filme desse tipo de filme, alguém vai gostar também, porque eu não sou um ET, eu faço parte do, né? A gente compartilha uma cultura, a gente compartilha gostos, a gente compartilha vivências. Então o que me toca também tocará o outro, assim, sabe? Agora, o público não é uma massa uniforme, né? Não é uma camada homogênea. O público ele é feito de indivíduos, são pessoas. Então isso nunca foi uma questão para mim, assim, sabe? Porque eu sei que alguém vai gostar desses filmes. Porque se eu gosto, alguém vai gostar. E muita gente gosta. Se eu posso falar por experiência própria, essa sala hoje está cheia aqui de pessoas que se interessaram, que vieram ver. No Rio também estava lotado, em BH estava lotado, em Roterdã estava lotado. Então, existe público. O que não existe é publicidade para esses filmes. Então, talvez eles pudessem, sim, ter um público maior do que tem, se houvesse um mercado que acreditasse mais nesse tipo de filme.
está se acreditando cada vez mais, porque as coisas também vai chegando um momento que não tem como não aceitar também, sabe? As coisas estão aí, estão no mundo, então por mais que você diga não, uma hora você tem que reconhecer a existência do outro. E esses filmes estão aí, cada vez incomodando mais, sabe? Eu acho que há um papel muito importante também na nossa geração, que é um papel um dos programadores e outro da crítica também, né? Eu acho que o que houve também na nossa geração é que houve alguém que escrevesse sobre esses filmes. A Cinética, Contracampo, o blog lá do Felipe Furtado, Anotações de um Cinéfilo, Filmes Polvo em Minas, o Cinemascópio aqui, ou o Cinemascópio, né, do Cid Nader, do Kleber. O próprio Carlão Rachembar foi um cara que escreveu sobre os filmes, dos nossos filmes. Lembra que foi super importante na época do Dindi, que era um filme completamente independente, e eu acho que da minha geração talvez tenha sido o primeiro. Foi um filme de 2007, eu rodei ele em 2006 e filmei ele em uma semana. Esse filme foram 2 semanas de filmagem. O Sônia Silva foram 6 dias. São filmagens muito curtas assim. E o Dindi era um filme que, com a Jean de Ganzerla, com a filha do Rogério, com a Maria Gladys, o Carlo Mossi, mas era um primeiro filme de um realizador de primeiro longa. Fiz ele com 26 anos, era tudo muito incipiente, assim, ao mesmo tempo sem grandes apelos, assim, sabe? E o filme deu a sua estreia no Festival do Rio também. Foi bem lá, mas ao mesmo tempo era um momento que em 2007 a coisa não estava tão aberta assim para esse tipo de filme, sabe? Estava começando a ter um espaço. E lembro que em seguida veio para a Mostra de São Paulo. E um cara que deu muita força ao filme foi justamente o Rachembar, porque ele, primeiro, houve uma enquete do Estadão de quais os filmes sem dica, não sei o quê. O Carlão, no meio daqueles 400 filmes da Mostra, indicou o Dindi como uma indicação. Já foi um milagre, assim. E depois ele escreveu uma crítica lá no blog dele, linda crítica, assim, e abriu muito espaço para o filme. Então, foi muito importante para o filme, eu acho que tem sido importante para os nossos filmes, que tem tido pessoas que estão escrevendo sobre esses filmes e documentando a existência deles. E também programadores e espaços, assim, o CCBB no Rio, agora lá tem a Caixa Cultural, o próprio cinema da Fundação Joaquim Nabuco lá em Recife, o PF Gastal no Rio Grande do Sul, a Cinemateca lá de Curitiba, o Humberto Mauro em Minas Gerais, uma série de lugares, assim, de uma sala, um espaço, mas que foi começando a se criar uma cultura para esses filmes. Um espaço para esses filmes. E depois disso, pequenos distribuidores que também começaram a acreditar e a lançar esses filmes. Mesmo que ficassem 2 semanas em cartaz, 3, às vezes 1. Mas os filmes o fato é que eles estão ali. Houve também o Festival Tiradentes, também eu acho que é um festival importante, que abriu espaço para esse tipo de cinema, e um festival, ao mesmo tempo, super estruturado, com dinheiro, com mídia, que colocou esses filmes como protagonistas de um espaço que normalmente seria destinado a outros tipos de produção. E isso começou também a abrir espaço lá fora, assim. Acho que também nós, realizadores, fomos muito produtores, assim, nós somos muito produtores na nossa geração. Então, mal ou bem, também a gente vai conseguindo os lugares para esses filmes. E hoje há um espaço cada vez maior, assim. O cinema europeu, principalmente, está começando já de uns anos para cá, principalmente o Festival de Roterdã, está atento a essa produção brasileira que está acontecendo aqui, sabe? E aí, claro, é sempre preciso classificar, isso é uma coisa, uma cultura que vem do século XIX, que hoje já está um pouco ultrapassada, que é essa ideia da classificação,
da prateleira, né? Que é uma ideia que muito faz o gosto dos jornalistas também. É preciso classificar, é preciso dar nome. Então faz-se, deu-se esse nome, Novíssimo Cinema Brasileiro, que foi o nome, inclusive, na verdade, de uma sessão que tinha no Rio, né, da Liz Kogan, que faz a Semana dos Realizadores, e do Eduardo Valente, mas que logo se transformou começou a sair nos jornais esse nome, designando essa nossa produção dos realizadores mais autorais, assim, da nossa idade, que está por volta dos 30 anos. Então, sim, eu acho que existe, sim, um conjunto de filmes, existe diálogos, natural também, não poderia ser muito diferente. E existem muitas diferenças também. Ainda bem também, né? Claro. Agora, isso também não é nada de novo nisso, porque o cinema brasileiro, na verdade, a exceção do cinema brasileiro é o filme com dinheiro, com produção. A história do cinema brasileiro é uma história de cinema independente. Desde 1948, 49, há esse projeto de indústria no cinema brasileiro, né? O projeto mais falido que existe, e que está aí até hoje, né? O primeiro congresso de cinema brasileiro é de 48, se eu não me engano, ou 49. Se você pegar o resultado daquele congresso, as diretrizes, as buscas, são as mesmas buscas de hoje praticamente, e nada aconteceu. E ao contrário, os grandes filmes brasileiros foram filmes independentes. Você vê Um Limite, O Aitaré da Praia, Os Fragmentos da Vida, que até eu passei ali, tem uma foto ali no campus de vocês ali, uma foto linda. E isso vai ter exemplos ao longo da história brasileira, nos anos 50, Agulha no Palheiro, Rio 40 Graus, Rio Zona Norte, depois Cinema Novo, a primeira fase do Cinema Novo, depois todo o cinema de invenção, marginal, como quer que seja, foi feito dessa forma. E nossa geração, uma geração, e aí talvez sim, uma geração que de alguma maneira viu os filmes também, foi atrás da história do cinema brasileiro, não negou a história do cinema brasileiro, como a geração dos anos 90, mesmo 80, 90, começo dos anos 2000, talvez houve uma certa negação da própria história, entendeu? Uma busca de um cinema mais enfeitado, assim, mais... E eu acho que a nossa geração, ao contrário, pelo menos para mim isso é muito forte, isso faz parte da minha trajetória, assim, é um reconhecimento muito grande das gerações anteriores. Isso para mim é muito importante, assim. Eu estudei na UF, e a UF é uma faculdade assim que sempre dá muito valor à própria história do cinema brasileiro. Eu tinha aula na Cinemateca do MAN e tive a oportunidade de trabalhar com diretores do cinema brasileiro, ser assistente de direção também. Fui assistente de direção do Júlio Bressani por 6 longas-metragens. Fiz filme com Ivan Cardoso, com Nelson Pereira dos Santos. Isso foi uma coisa muito próxima para mim. Então, eu organizei uma mostra Bel Air há 12 anos atrás, fiz um filme sobre a Bel Air. Então, essa é uma coisa que para mim é muito cara a mim, e eu vejo que é muito cara aos meus colegas também. Principalmente essa produção do final dos anos 60, começo dos anos 70. A obra do Bressani e dos Ganzella, do Tonati, do Carlão, do Oswaldo Candeias, do Eliseu Visconti. Isso para mim é muito estimulante para a gente. E é um alimento muito grande. Como para todo jovem, assim, né? Você, quando está começando, você quer fazer um filme. Você não quer ouvir um não, um sim, ou depender de um sim ou de um não para fazer filme. Graças a Deus eu nunca dependi de nada disso para fazer filme, assim. Até porque eu desenvolvi toda uma carreira em curta e até chegar ao Dindi. O Dindi também foi assim. Foi um filme completamente independente. Nem para edital eu mandei. Não foi uma coisa, não recebi um não e eu fui fazer. Nem mandei. Nunca mandei. O primeiro edital que eu mandei foi o Bel Air. E tive a sorte de ganhar, mas também já tendo feito vários filmes. E passado em festivais e ganhado prêmios e não sei o quê.
E, ao mesmo tempo, isso foi importante, porque o Éden já foi um passo à frente em relação ao Bel Air. O Éden é um filme, ao contrário, patrocinado. Ele tem patrocínio da Petrobras, depois ganhou o fundo setorial do audiovisual, que é da Ancine. E eu tinha muito medo desse, porque esse é o passo para o abismo, entendeu? É você querer crescer nesse sentido financeiro, né? Esse é o passo, é a véspera do escarro, né? E eu acho que, como um antídoto a isso, eu fiz a Operação Sônia Silk de cara, eu não quis nem esperar, entendeu? Eu vou logo fazer um outro negócio aqui para não cair nessa armadilha, sabe? De edital, de dinheiro, de fazer filme de milhão. É maravilhoso também, é importante, porque você também ganha um salário, sobrevive disso. Mas isso não pode ser o cerne da realização, sabe? Porque a realização está em outro lugar. Não tem nada a ver com dinheiro. Você não precisa de dinheiro para fazer filme, no final das contas, sabe? Precisa de algum mínimo, mas é pouco. O Sônia Silk custou R$100 mil, a gente fez 3 longas, com tudo. Se você vai ver aqui, não diz isso. Então, isso é uma preocupação que eu tinha muito grande, assim, e que eu, de alguma maneira, acho que eu consegui, graças a Deus, me sair bem diante disso tudo, sabe? Porque também de cara eu já, não que eu neguei, mas já criei um campo oposto também para dialogar, sabe? Eu lembro que na época do Éden, assim, muita gente, vários amigos meus, esse amigo mesmo, assim, realizador, também falou, olha, e isso é verdade, alguns amigos falam assim, não faz o Sônia Silk agora, espera, faz o Éden primeiro, o Éden é o seu projeto, tá todo mundo aguardando aí esse seu filme, que é um projeto, o Éden eu desenvolvi ele por entre 3 e 4 anos. Comecei a escrever o roteiro do Éden no final de 2008. O filme foi lançado em 2012. 4 anos, né? E eu participei de laboratórios, laboratório aqui, laboratório fora, ganhou o Petrobras, depois veio o fundo setorial. Foi um projeto todo feito conforme a cartilha. Mas eu acho que isso tem que ser cuidado para não ser enjaulado por isso, sabe? Você tem que ir contra si mesmo também. Isso que é importante, sabe? Você duvidar de você mesmo, sabe? Porque isso é o que importa numa realização artística, sabe? O outro já vem depois. A questão é com você mesmo, não é com o outro. Essa é a questão, entendeu? E é nesse sentido que eu falei, que eu faço filme pensando em alguém. Porque a questão é com você mesmo, não é com alguém. O alguém virá naturalmente. Fala, por favor. Na piscina? Na floresta. Não, veja bem. Não sei, eu acho que a experiência de cada um com o filme, assim, eu acho que o filme ele tem uma capacidade de comunicação muito grande, assim. Agora, quando eu digo que eu não faço filme para o outro, não é que eu não faço filme para o outro, eu acho que naturalmente o outro vai ter um diálogo com o filme. Eu não sei qual outro é esse, mas haverão outros que vão dialogar com esse filme. Então, assim, eu não me preocupo nesse sentido, porque para mim é uma coisa natural, vai haver um público, entendeu? Isso não é uma questão para mim como realizador, porque o outro eu sei que ele existe. Eu posso não saber, eu não faço pesquisa de campo, assim, sabe? Projeção teste para entender qual é o perfil do meu público, se é de 16 a 20 anos, ou
mulheres ou homens, esse tipo de coisa que hoje aqui no Brasil está começando também a ter, né? As distribuidoras maiores estão fazendo esse tipo de coisa. E eu não me preocupo com isso porque eu sei que haverá um público para esses tipos de filme. Porque há. Eu canso de passar filme e vejo salas cheias, pessoas vendo, comentando. Então, por isso que isso não é uma questão para mim. Não é que eu desprezo o público. É claro que eu penso no público, porque eu também não faço filme para guardar na gaveta, faço filme para projetar. O filme realmente se completa na tela e nessa saída de um projetor que bate numa tela e volta para um olho. Mas eu sei que esse olho está aí. Então, assim, eu não faço pensando nisso, porque eu sei que ele está ali. Agora, o Lars von Trier tem também. Tem um pouco, eu acho, mais do Polanski, assim, sabe? Pra mim é mais forte, assim. Toca mais meu coração, assim. Eu acho que já tem também no Dindi também. Não sei se você viu o Dindi, não, né? Não. Tem bastante do Polanski no filme. A Floresta pode ter com o Anticristo, mas a referência para mim foi mais. Tem um filme que me tocou muito, assim, chamado Independência. Não sei se alguém viu aqui. Do Raya Martin, que é um realizador filipino que está fazendo muito sucesso. Ele tem um cara que tem 20... Agora ele já deve estar com uns 28 anos, mas tem 6 longas-metragens. Foram para Cannes, um super cara, assim. Ele tem um filme chamado Independência, que é todo num estúdio, assim. E se passou dentro de uma floresta, só que é uma floresta toda de estúdio, pintada. E todo preto e branco, marcou muito. Aí eu falei, vamos fazer uma cena lá, Raya Martin, não sei o que. Mas sim, tem um pouco do Lars von Trier também nas coisas do sol. Nesse último filme dele, como é que é o mesmo nome do último filme dele? O Melancolia, exatamente. Foi bem na época ali que eu vi o Melancolia, assim, tava fazendo Éden, assim, sabe? Então essa coisa do sol, desse sol duplo, né? Mas são coincidências, assim, sabe? E eu queria também muito falar nesse filme que era a questão da maternidade, assim, sabe? Da religião também, mas pensar um pouco essa ideia dessa religião no Brasil, uma religião que tem 40 milhões de pessoas fiéis, que sofre tanto preconceito, né? Um preconceito já primário, né? Aquele preconceito bestial, né? Que logo marginaliza. Eu quis tentar ter um olhar um pouco mais complexo sobre isso, não tanto de classe média, assim, classe elite, sabe? Tentar reconhecer um pouco a religião ali, de alguma forma tentar entender como um estrangeiro que a personagem é, o que é aquilo ali. E, sobretudo, falar da ideia da maternidade, e da maternidade como algo que possa ser redentor, algo que possa, sim, ser a perspectiva de uma salvação e de uma possibilidade de salvação para a humanidade. Assim. E eu acho que isso foi o que mais me motivou nesse filme. E nesse sentido, para também complementar a ideia do espectador, é o que há de mais universal no mundo. Né? Aliás, talvez as duas coisas mais universais no mundo: religião e procriação. E nesse sentido, esse filme toca em dois temas regionais, porque é de um ponto de vista regional, mas também universal. E nesse sentido, acho que esse filme ele pode percorrer, terão as dificuldades culturais, mas também comunicará com todo mundo, porque isso é de todo mundo.
que no roteiro não se completa. Porque você ficou com duas linhas, né? Religião, humanidade. Existem pontos de encontro, mas em termos de roteiro você finaliza uma linha, você deixa que completa. O pastor sumiu no final, ela teve filho, mas ele como possível antagonista, digamos assim, a coisa não fechou. Faltou alguma coisa, na minha opinião. Ela fechou, nasceu. Graças a Deus, saudade. Mas a coisa que você armou uma coisa que não. Eu falei, alguma aí, com essa história. Ou o cara é um pilantra, ou o cara está se aproveitando, ou ela. Sabe, alguma coisa vai acontecer aí. Ou o cara é muito honesto, mas ele está por outro lado não é honesto, porque ele manipula, aquela coisa toda, que a gente sabe como é. E pelo visto você quis mostrar isso. Só que é muito forte esse termo de dramaturgia. Te juro, eu esperava mais desse lado. Porque ela, como mãe, o que se pega uma mãe? Está grávida, que tem um filho. Nada de drama. Não tem drama. O drama é ele. Ele quase poderia ser o personagem principal desse filme. É que acho que você ficou. Eu não sei como nasceu essa ideia. Até você perguntar. Como nasceu essa ideia? Porque talvez o ponto inicial foi um e depois, na minha opinião, ele é um personagem muito forte e a história dele com ela, eu comecei até a imaginar, eles vão ter um negócio, vai acontecer, vão ter uma história por trás que nós não estamos sabendo aqui, do assassino. Você começa a imaginar possíveis coisas que o filme ainda não revelou. Você fala, vai revelar em algum momento. Não revela. Acabou, nasceu, acabou. Para mim, não fechou, em termos de roteiro, vou te dizer. Porque você armou muitas possibilidades, mas fechou uma delas, que é a mãe dele filho. Feliz, um momento bonito, alegre, uma concepção muito, né, de mulher mesmo, na água, aquela coisa de impacto Natural. Natural, né, que você talvez, acho que estava nessa época, de uma mulher, né, você teve filho, foi uma mulher nessa época, né? Tive agora um mês e Tive meio. agora? Bom, parece, enfim, mas parece que você estava vivendo uma coisa assim na época, você estava, né? Enfim, esse lado foi mais forte. Foi. Exatamente. Isso são. Bom, isso foi motivo de muitos pensamentos e questões ao longo desse processo todo, que eu falei de 3, 4 anos, né? E claro, nesse tempo todo, o filme foi mudando. Como nasceu? A primeira ideia? Olha, a primeira ideia, de cara, eu sempre havia essa ideia de falar de um filme, um filme que contasse a história de uma mulher grávida, que perderia o marido e que teria essa aproximação de um pastor. E ela entraria nesse contexto da religião. Agora, dentro disso, muitas coisas aconteceram. Assim, já houve num determinado momento do desenvolvimento, uma busca de uma vingança, que talvez, eu acho que aí teria mais isso que você talvez tenha sentido falta. O pastor, em algum momento já foi uma questão se eles teriam alguma coisa ou não, naquele olhar dele sobre para ela. Você insinuou tudo isso. Você insinuou, mas não fechou. Agora, justamente, por que eu não fechei? Porque você precisa escolher também, fazer escolhas. E a escolha que eu fiz foi justamente a de contar a história dela. Para mim, ela era a personagem do filme. Por mais que o pastor fosse um personagem muito forte, seja um personagem muito forte, até porque ele é um personagem ativo e ela é um personagem passivo, né? Ela é uma personagem que sofre, que recebe. Ela não é uma personagem de ação. Ela é uma personagem que está sofrendo, que está fragilizada, né? E ela é atingida pelo mundo à volta dela. Então, naturalmente, o pastor, por ser esse personagem ativo, por ser um personagem que traz a religião e toda a complexidade que essa religião tem, e por ser também um grande ator, né? Que fez um grande trabalho. Aí acho que isso foi algo também que da filmagem para a montagem cresceu muito, que foi o trabalho do João Miguel, que fez crescer aquele papel muito também.
E ele realmente cresceu na história para a montagem. Porque ele tomou conta das cenas. Toda cena que ele entra, ele faz uma grande atuação. Mas ainda assim, isso foi isso que você está falando, eu já ouvi de outras pessoas também. Mas de alguma forma, eu acho que aquela história, para ela se fecha. Porque também isso foi uma outra questão ao longo do processo, da capacidade dela perdoar ou não aquelas pessoas ali. Ou de abrir mão daquela vingança ou não, ou de insistir naquela história ou não. E eu acho que a partir de algum momento, que é naquela cena, bom, ela vai descobrindo que ela está sendo totalmente manipulada ali dentro, que ela faz parte daquela campanha, né, e que a outra mulher é a mulher do cara que matou o marido dela. Ela vai se ver que aquilo ali é um mar de lama. E culmina naquela cena que ela escuta o pastor falando para o garoto que matou o marido dela, que ele vai preso, mas ele deve ficar pouco tempo, está tudo arrumado, que ele vai sair, que o lugar dele está guardado ali na igreja. O gancho dramatúrgico que você tinha nesse momento, a força dramatúrgica disso, para mim o filme falou, bom, agora vamos para um caminho, sabe o que eu senti? É isso. Tinha vários caminhos que você optou por não tomar, que teriam muita força de dramaturgia. E você optou por uma coisa assim mais, digamos, por um caminho, vai? Ela mesmo. Né? Mas em termos de dramaturgia, você podia até um bebê de Rosemary, você podia ter um bebê de Rosemary, você podia ter uma coisa de exorcismo, podia ter uma coisa de vingança, de crime, 1000 caminhos. Você montou uma situação que apresentava caminhos muito fortes. E eu, falar a verdade, como espectador agora, vou te falar. Talvez porque eu não seja mulher, não sei, mas eu digo, tem a força da mulher, mas isso é a dramaturgia. Ficaria muito mais forte esse filme se você tivesse optado por um caminho desse. Que você está no filme, mas você abandonou em algum momento da vontade. Eu acho que o abandono é nesse momento, nessa cena final mesmo, que ela abandona e vai embora. Assim, eu acho que talvez ali há pano para manga, ali, com certeza. E houve no roteiro essa manga. Mas são escolhas, assim. Nesse sentido, não me arrependo delas também, não. Eu sei, eu respeito e entendo. E eu acho que de alguma maneira aquilo ali, do ponto que está, poderia, claro, ter pano para manga, mas ao mesmo tempo aquilo se resolve também, porque está tudo dado ali. A partir daquele momento está tudo dado. Você sabe que o pastor realmente é um manipulador que promove coisas para aquela comunidade, mas com interesse maior também. Que aquele cara, aquele algoz, ele vai preso, mas uma hora ele vai sair daquilo ali. E que ela não quer fazer parte daquilo. Poderia ela vingar ele, armar, ir atrás, incriminar, tentar incriminar o pastor, tudo isso poderia. Mas foi uma escolha também dela, e uma escolha do filme também. Porque esse filme que a gente está imaginando aqui, ia virar um thriller, ia virar E isso fez parte de uma escolha, assim, consciente, e com toda a consciência do risco. Agora, fazer filme também é isso aí. E é legal também que gerem essas frustrações também, entendeu? Porque ninguém também está aqui a fim de aceitação de todo mundo, assim, sabe? Então, eu sei que essa escolha alguns vão afogar, entendeu? Eu vou te fazer uma frase radical, eu vou jogar pesado agora. Pode jogar, fica à vontade. Se fosse nos Estados Unidos, o produtor do filme vai falar, manda mudar esse final, muda esse final. Tem essa história do... O diretor fala, manda, que é tática lá, quem manda é o produtor. Né? Então ele falou, isso aí não vai dar certo. Muda esse filme. Agora eu vou te falar uma coisa. Qual é o seu nome, perdão? Ari. Eu lembrei de uma história muito boa que o Poderoso Chefão, né, você sabe essa história, né? Que o produtor chegou pro Coppola e falou, olha,
ele mostrou um corte final com 2 horas. O cara falou, aumenta para 3. Entendeu? Agora, é engraçado que esse filme ele tem tido uma aceitação espetacular nos Estados Unidos. Teve uma crítica da Hollywood Reporter maravilhosa para ele. Onde pegou lá? Só curiosidade. O que eles pegaram? Cara, eles gostaram, eu acho que muito por incrível que pareça, assim, da dramaturgia, da forma criativa como é contada essa história, do trabalho dos atores, do trabalho da imagem também, do som sempre muito falado. E aí, esse ponto do roteiro e da estrutura, tem pessoas que gostam, pessoas que acham uma estrutura mais previsível, assim, de flashback, vai e volta, uma estrutura um pouco menos criativa, assim, digamos assim. Mas é impressionante, assim, que eu não imaginava, assim, meus filmes sempre passaram muito na Europa, e pelo ritmo, pelos planos longos, não sei o que, sabe? Acho que naturalmente tem um caminho que é mais aceito na Europa do que nos Estados Unidos, e é curioso, assim, porque está sendo uma surpresa, assim, para mim mesmo, sabe? A aceitação que esse filme está tendo, esse interesse está tendo dos americanos. Tem um outro cara também que procurou semana passada querendo trabalhar o filme lá nos Estados Unidos, com um agente de venda lá, mas que eu não imaginava tanto, assim, sabe? Sei lá. Tem... dialogam, sei lá, claramente, não vi os filmes, mas o modo de produção dialoga claramente de como era feito na Belé também. E, enfim, você fez um documentário sobre a Belé e tal. A filha do meu Zé está no seu primeiro longa, no Dindy. Eu queria saber, para além das questões de meio de produção, né, fica muito claro, muito evidente no seu Nasceu, essa inspiração. Como você vê sei lá, algum eco, alguma influência daqueles filmes da Belé em termos estéticos ou termos políticos no Éden? Vejo pouco, cara, sinceramente, assim. Acho que talvez no Silent Hill que tenha mais, mas também, pra mim, muito pouco, assim. Mas acho que é mais pros outros do que pra mim mesmo, assim, sabe? Outro dia um cara também lá da Universidade de Istambul, na Turquia, me escreveu. Já visto Bel Air, não sei o quê. E aí ele falou que tinha visto os trailers do Sonha Silk e do Éden. E queria ver os filmes, não sei o quê. Aí eu mandei o Uivo da Gaita para ele, um link para ele ver o filme do meu filme na Operação Sonha Silk. Ele postou no Facebook assim: nossa, eu vi a Helen Inês em cada frame desse filme, não sei o que, bababá. Eu falei, pô, caralho, mas eu não vejo nada. Porque pra mim, eu não sei, eu vejo muito esse tipo de comentário, só que eu acho que é um comentário das pessoas que acham essa conexão muito mais por uma coisa externa aos filmes, como você mesmo percebeu, do que os filmes em si. Não sei se você percebe isso nesse filme, não, né? Eu senti isso uma questão, eu senti muito pouco, talvez. Acho que são outras questões. Pra mim também não. Aliás, todos os filmes que eu, cada vez mais... Acho que em nenhum momento, nem no Dindy, eu estava pensando no Júlio ou no Rogério, fazendo esses filmes. Porque eu acho que... Eu não sei, assim, para mim a criação realmente é uma coisa que vem de mim mesmo, sabe? É uma combinação que é interna, não é externa, sabe? É uma combinação de fatores que está muito além de Bressan e de Ganzerra, sabe? Tem tanta coisa nisso. Eu posso falar assim de um Pelechian na cena final. Não sei se você conhece o filme do Pelechian, Vida.
o próprio Polanski, o Raya Martin. Esses talvez tenham sido influências mais diretas. O próprio Uma Mulher é uma Mulher, do Godard, que não tem nada a ver, mas é um filme que trata de uma mulher que quer ter filho. E o Godard, para mim, é uma pessoa muito importante, assim. E o segundo longa de ficção do Godard foi um filme, o terceiro foi um filme assim, então também esse era o meu terceiro longa. São coisas, pequenas coisas assim que te alimentam, assim, de desejos e vontades, que está para muito além desse cinema brasileiro, sabe? Eu acho que de alguma maneira eu quero botar uma linha à frente nisso, sabe? Não só olhar para trás, sabe? Eu acho que olhar para trás é muito mais no sentido de criar um diálogo e renovar esse diálogo, botar para frente, do que para trás, entendeu? Então, nesse sentido, não sei, eu acho que hoje em dia já, e eu acho que para frente, isso, com a distância do tempo, isso vai ficar mais claro, é que há um diálogo, no sentido de como há um diálogo, ou houve um diálogo desses cineastas do cinema de invenção com a chanchada, por exemplo. Não tem nada, eles amaram a chanchada, o Rei do Baralho, do Bressan. Filme que dialoga com a chanchada, mas não tem nada a ver com a chanchada aquilo ali. E eu acho que esses filmes do Éden, mesmo o Sônia Silva, filmes que dialogam e criam uma tradição, porque essa tradição ela não existe. Ela está sendo criada a partir do momento que há um diálogo com ela. Esses filmes da Bel Air, por exemplo, foram filmes que sempre estiveram fora do baralho. Dos anos 2000 para cá que esses filmes passaram a ser considerados. Não digo o Bandido da Luz Vermelha ou Matou a Família e foi ao cinema, porque isso não são Bel Air. Mas você vê o Barão Olavo Horrível. Quem viu o Barão Olavo Horrível, gente? No filme, até os anos 2000? Ninguém. Ninguém, mas ninguém mesmo, porque o Júlio tinha uma cópia que ficou 30 anos sem exibir. Entendeu? Ele mesmo considerava o filme até recentemente. Cuidado, Madame. Tinha uma cópia na França. Que continua na França. Mas começou a passar nos anos 2000. Então, assim, não existia esses filmes. Então, essa tradição está sendo criada com essa nossa geração, que está olhando e criando um diálogo com aquela geração. Mas não fazendo filmes sobre aqueles filmes, ou filmes que sejam caricaturas daqueles filmes. Não, renovando para frente. Pelo menos isso é o que dita a minha criação. Assim, não tem pouco, assim. Mas tem, claro. Tem a proximidade. O Bressani foi na montagem do Éden algumas vezes. Tem cortes que foi ele que deu nesse filme. O Sônia Silva que é a mesma coisa. Ele participou da montagem lá comigo. Mas isso foi muito mais de uma amizade, de um dia a dia, do que, vou fazer isso aqui, uma coisa programática, entendeu? Vou fazer aquele plano à la Bressani, como ele fez. Até tem um ou outro que tem um plano aqui, aquele que sai da parede, sabe? Que é o plano inicial da Erva do Rato, que sai da parede, lembra? Mas é uma coisa ou outra, não imagina você fazer um filme todo. Aí você não faz, né? Eu achei muito legal as coisas que você falou, assim, porque primeiro que realmente essa igreja é uma igreja inventada, né? A igreja do Éden não existe. E nessa igreja tem até Haroldo de Campos, né? O pastor da Baixada que leu o Haroldo. Tem o Bereshit no... tudo aquilo. Não, e isso que também, realmente há uma invenção, há uma ideia da arte sobre tudo isso, assim, e isso foi uma coisa importante para mim ao longo de todo esse processo de desenvolvimento desse filme, sabe? Não cair num lado documentário também, de inventar alguma coisa também, sabe? Com respeito, claro, com reconhecimento, mas que eu tivesse a liberdade de fazer um filme, e o meu filme. Não estou fazendo
tem nenhuma pretensão nesse filme de ser uma radiografia de uma religião. Imagina qual... Tá, não tem esse tamanho para isso. Nem poderia ter. Então, essa igreja, a primeira coisa, foi uma igreja inventada, assim. E é uma igreja que faz um milagre em mim e tem Haroldo de Campos, no mesmo ideário. Numa crença, sim, realmente, da arte como algo supremo, assim, e como algo salvador. Talvez a salvação desse filme esteja no próprio filme em si, na arte. E é muito legal a ideia do esquecimento. Eu acho que faz muito sentido, né? O esquecimento como algo que está ligado à ideia do trauma, né? Algo que você esquece, coloca ali de lado. A violência e o trauma são coisas que estão completamente associadas, né? E violência e religião também. Porque as religiões monoteístas, judaísmo, islamismo e cristianismo, seja o católico, depois das religiões protestantes, são religiões que se fizeram baseadas na violência. Né? Elas nasceram da violência e se justificam pela violência. E é através da violência que elas se fazem. Isso é histórico, isso não é de hoje. Né? E aí, claro, elas vão se diferenciar entre si. Mas, então, o esquecimento talvez sim, seja muito mais o esquecimento do que o perdão que esteja em questão aí. E uma necessidade de seguir. Para isso você esquece. Você põe um tampão. Entendeu? E vai. Você tem que viver e você... não é, isso foi uma questão também. O que uma mulher dessa faz, assim, sabe? E uma certeza que eu tinha que ela não ia pegar a corda e se jogar do terceiro andar, assim, sabe? Ela ia viver. Ela ia dizer sim à vida. E também, a partir do momento, eu vi que ela não era minha... Eu, Bruno, como diretor, não queria que a minha personagem se vingasse, que isso não seria, ela também não ia resolver a questão dela se vingando. Eu queria que ela seguisse e que ela e que esse seguir fosse uma ideia nietzschiana já, de amor fati, entendeu? De amar o que vem de bom e o que vem de ruim, né? E ainda assim dizer sim. E isso é o que norteia também, acho que a minha arte e o meu viver também. O Dindi já tinha isso também. A personagem no final, ela perde o pai, acontece tudo na vida da mulher e ela continua. Não é da mesma coisa. Ela vai dizer sim à vida. E vai buscar uma nova vida através daquela criança, que é o que pode também dar uma nova vida a ela. E a arte, já como algo maior, assim, algo que está para além da historinha do filme em si, né? Acreditar também na potência desse filme, como filme, de provocar questões nas pessoas e provocar emoções, sabe? E provocar algo que está para além do conceito que a pessoa tem sobre a religião, sabe? E, aliás, isso é sido uma das maiores felicidades desse filme. Todas as exibições que eu fiz aqui no Brasil foi de ver como as pessoas passam por cima dos seus próprios preconceitos com a religião evangélica, sabe? Nesse filme. Elas vão além disso. E eu acho uma coisa, isso me deixa sempre muito feliz, assim. Eu tinha muito medo, né, de como é que seria essa reação, assim. Ainda vai ter muito pano para manga também. Porque ainda vai entrar em cartaz, aí vai para um público maior, né. Mas eu acho que o filme ele consegue ser maior do que isso. E ele é maior justamente pela arte, pela luz, pela interpretação,
A outra coisa também que você falou que eu achei muito legal, da coisa do Amém, me lembrou muito, porque a primeira filmagem que a gente fez nesse filme foi aquelas filmagens no Saara, que é aquele mercado popular ali, que eles vão andando na rua, né? E aquilo foi uns dias antes da filmagem mesmo. Porque aquilo a gente filmou em vídeo, não sei o quê. E eu falei, vamos fazer um laboratório, sair pelo centro da cidade do Rio, para a gente também ir se envolvendo e criando até uma intimidade entre aqueles atores ali, aquele corpo religioso, sabe? E o João Miguel, ele não é evangélico, nem eu sou evangélico. E ele falou, cara, como é que eu vou me virar aqui agora, sabe? Tipo, como é que eu vou sair na rua e passar uma palavra, uma mensagem para as pessoas, se eu não sou evangélico, se eu não sou pastor, se eu não acredito nessa religião? Mas aí a gente começou a ver, primeiro ele lembrou dessa música, o que o Divino Espírito Santo, que é uma música que ele cantava no Bispo do Rosário, no espetáculo teatral que ele fez durante anos. E ele falou assim, cara, Bruno, acho que eu vou seguir um caminho que é assim, o caminho de passar uma mensagem de amor para as pessoas, passar uma boa energia, que é o que eu posso passar, porque se eu for querer passar um conteúdo religioso evangélico, fudeu. É isso, nesse momento que eu vi, isso daí está fazendo bem mesmo. Exatamente, cara, foi impressionante, foi muito forte. Exato, do amém pro amém. E cara, e a gente saiu a nossa base de produção era na Fundição Progresso, que é na Lapa. Não sei se você conhece ali o Rio um pouco assim, mais ou menos, né? Mas você sai dali da Lapa e anda, vamos dizer, 2, 3 quarteirões, está na Cinelândia, onde tem o Teatro Municipal, tem o Cinema Odeon, não sei o quê. Aí a gente logo chegou lá na praça, na Cinelândia, e tinha um grupo assim de, sei lá, 30 alunos do Espírito Santo que estavam visitando o Rio de Janeiro, com um professor e uma excursão, assim. Aí o João chegou e falou, olha, queria passar que vocês cantassem comigo uma música. Vamos lá, eu vou ensinar para vocês. Aí começou a cantar isso, que é o Divino Espírito Santo. E as 30 pessoas cantaram juntas. Um coro, no meio da Cinelândia, numa sexta-feira, meio-dia. E de lá a gente seguiu, andando pelo centro inteiro. E, cara, desde pessoas chorando, pessoa abraçando o João, pedindo para ele rezar. Assim, cara, uma entrega, porque justamente o que falta hoje às pessoas é um pouco de olho no olho, sabe? De você ir escutar o outro, de você dar o seu ouvido para alguém, por um minuto que seja. De você chegar e dar um abraço, apertar a mão, dar um carinho. Isso é o que hoje a gente quase não tem. E foi o que ele fez e foi impressionante. O que entrou aí foi uma pequena parte, mas é lindo o que tem. É muito bonito. Eu acho que você pegou bem essa coisa que as igrejas evangélicas fazem muito bem, que é aquela coisa da tribo, de ter o carinho, de estar todo mundo junto ali, rezando. Porque todo mundo leva a vida, sabe? Quer dizer, pelo menos você está num ambiente onde todo mundo está junto, está bem. Né? E eles fazem coisas boas, realmente. Eles têm um trabalho, principalmente com relação a drogas e outras coisas que eles sabem como é. Eles conseguem dar uma opção para a pessoa, né? Para quem quiser. Enfim, mas ao mesmo tempo você saiu com aquela que eu achei genial. Vamos dar um pouco de dinheiro para a gente comprar a piscina para fazer o batismo. E a cena inicial é com aquelas piscinas fake, aquelas piscinas de fibra de vidro, sei lá, de polietileno, aquelas que a gente vê na estrada. São exatamente. Aquela cena inicial tem uma plasticidade muito bonita, esqueci de comentar isso. A cena inicial, eu não entendi o que era aquilo. No começo, as primeiras imagens eu não entendi. Muito bonita a plástica, ela deitada, uma coisa plástica, no início, assim. Me lembrou do Rosal, assim, algumas coisas também, enfim. Mas muito bonito. Depois eu entendi aquelas piscinas que ficam na estrada e tal, né? E quando você linka com a história de vamos dar dinheiro para a gente fazer a piscina do batismo, que vai ser essa piscina de. É tão fake, piscina de batismo, apenas de fibra de vidro, é uma coisa que eu imagino que se fosse fake, não sei, seria uma coisa fantástica. Assim, né?
porque é bem o espírito da coisa. Não vamos dar dinheiro, porque precisa ter dinheiro para obras, e para piscina de batismo, e dízimo, e o destino. E trabalhar a ideia da piscina também como um totem contemporâneo também, sabe? O totem, a ideia do o que antes seria a imagem de um deus, hoje é um deus já ligado ao deus do consumo, entendeu? A piscina é um grande símbolo do teu filme, porque começa a menina na piscina. Só que no início é um totem de consumo e no final é o momento que... O nascimento. É onde, a piscina é onde ela é o luto, no início. É onde ela gera o filho, naquela cena dos dois na piscina. É onde o marido morre, naquela cena do pastor. Deus, 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 Deus. E é onde ela tem o batismo e é onde ela tem o filho também. A piscina é o grande elemento do filme, de alguma maneira. Já numa escala maior, né, que o ser humano, né, uma escala gigante, né. Totemificado mesmo, assim. Mas... Fala. Não tem um moço primeiro, pessoal? Fala. Levantando a mão. Senhor? Então, eu ia perguntar da piscina também, porque desde o começo, a piscina é quase um personagem que acontece tudo na piscina, né? Cena de tristeza, cena de nascimento, de morte, aquelas piscinas vendendo no galpão, né? Aí tem uma coisa, uma sacada assim, de humor, que é uma parte do João Miguel, isso está mostrando na televisão, se as pessoas estão assistindo, ele está abençoando uma pessoa vestida de bichinho. Aquilo lá eu achei muito engraçado. Né? E tem essa coisa da religião evangélica, que é muito forte, tem aquela coisa que aquele êxtase místico da religião evangélica, dos cânticos, essas coisas é muito forte, né? Você coloca isso no filme sem nenhum julgamento, nada. Está bem natural, né? A religião evangélica. E tem uma outra parte que a Daniel está passando mal de contração, e tem uma outra sacada de linguagem ali que eu achei legal. Começa uma batida, parece, de terreiro, eletrônica. Eletrônica. É o coração do bebê. Né? Os terreiros também têm esse êxtase religioso, coisa. E um bezerro, né? E na religião evangélica também, né? Eu acho que a carga é maior, né? E êxtase, misticismo, assim. Eu até estava vendo um modo aqui do Leonardo Boff falando que foi perguntado para ele por que a Igreja Católica está perdendo muitos fiéis para a Igreja Pentecostais. Então, ele citou isso pelo pastor evangélico estar no lugar do acontecimento. Na hora do crime, como o João Miguel está lá, o pastor está lá, entendeu? Dentro da favela, nos lugares mais improváveis, eles estão ali. Né? É uma coisa que parece que é mais ativa, mais direta nos acontecimentos, pelo menos nas regiões pentecostais. Houve essa controvérsia nessa conversa com a gente. O pessoal, praticamente, os comentários do pessoal já completaram minhas dúvidas. Queria que você fizesse um comentário sobre isso. Sobre a piscina ou sobre... Sobre a piscina, que quase um personagem e essa coisa da religião evangélica ter um êxtase parecido com as religiões afro-indígenas. Eu acho que principalmente a religião, as evangélicas no Brasil, né? Que eu acho que já há também realmente todo esse sincretismo, né, da nossa cultura, assim, né? A nossa religião evangélica aqui ela é muito diferente das religiões protestantes europeias, por exemplo, né? Porque justamente já incorpora essas outras culturas, a cultura africana, sobretudo, né? Indígena menos, eu acho, mas sobretudo a africana, assim. Eu lembro que uma maior referência assim, de pastor assim, pra gente foi o pastor Marcos, que é um pastor lá do Rio, que ele ficou muito famoso, saiu até no Fantástico, não sei o quê. Que ele é um cara que vai justamente, ele salva pessoas da morte, que estão condenadas à morte.
o tráfico de drogas. Ele vai tipo, o cara tá jurado, vai morrer, ele vai lá e através da palavra de Deus ele convence o bandido a não matar a vítima e salva o cara, assim. E a atuação dele é uma atuação completamente de candomblé, assim, sabe? Ele faz uns sons, uns gestos, é uma coisa assim muito doida, assim. E eu cheguei lá na igreja dele, conheci ele, inclusive. A gente quase filmou lá, até graças a Deus acabei saindo fora dessa. Mas Eles são teatrais. são teatrais, completamente, assim. E eles trabalham muito com a respiração, né? Com a ideia da respiração, do tom de voz, com a modulação da voz, com essa música que eles criam, sabe? Quase uma ideia de hipnose, né? Agora, a piscina, já respondi, eu me perdi um pouco aqui. Eu achei a piscina. Não, mas sobre a anterior. Da piscina? Não, do sincretismo. Ah, não, ele respondeu, né? Respondeu. Essa relação da intensidade da igreja evangélica, acho que perde um pouco E eles vão muito na questão social também, né? Eu acho que a força que eles estão tendo é que eles entram numa lacuna que o Estado não preenche, assim, né? E a grande força, como o Ari falou, é quase um clube a igreja evangélica, assim. Você chega lá, você vai encontrar seus amigos, você vai poder deixar teu filho tranquilo lá, que não vai acontecer nada com ele. Ele vai estar lá, vai ter os amiguinhos, não sei o quê, vai ter o bolo do final da tarde. Tem todo um aspecto social, e eu acho que talvez também é nisso que eles estejam conseguindo tantas pessoas, assim, porque o afago que eles dão é um afago muito mundano, assim, cotidiano, sabe? Eu estava lendo agora, eu estou trabalhando já no próximo filme, né, desenvolvendo o próximo filme, sobre o mito da Lilith, que é um mito de várias reverberações em várias culturas, assim, mas principalmente a babilônica e a judaica. Que a Lilith foi considerada a primeira mulher da Terra, né? Antes de Eva. E eu estou a fim de contar essa história. E aí estou lendo bastante sobre esse tipo de coisa. E por que eu ia falar isso, gente? Estou ficando meio cansado, eu acho. O que eu estava falando agora? Foi mal. sobre um projeto aí. Ali. Não, mas antes, uma linha antes. O lado da lacuna social. Da lacuna social, os pentecostais fazem, né? Que eles estão nos locais de conflito. Mundano, né? Caralho, foi mal. Perdeu o link. Perdi o link, perdão. Os pentecostais são mais intensos nesse lado social. Eles vão para papel, eles vão para cadeia, eles vão. Lembrei, justamente. Eu lembrei que eu ia falar. Eu estava estudando isso, eu estava vendo assim, né? Por que o judaísmo, né, foi a religião que venceu, no final das contas, né, das religiões antigas, né? Porque assim, o judaísmo, esses povos judaicos, judeus, eles estavam entre o Egito e a Babilônia, que eram impérios muito mais fortes, assim, muito mais fortes. E eles eram pequenas aldeias, os judeus. Então, eles, para sobreviverem, várias coisas foram feitas. Uma transformação de uma sociedade matriarcal para uma sociedade patriarcal. Uma salvação que está para além da vida. Então, assim, você pode sofrer a vida inteira, mas se você for fiel aos seus princípios, você vai ter o seu lugar no paraíso. Ou seja, porque eles apanharam a vida inteira. Foram massacrados por gerações e gerações. Então a salvação para eles não estava na vida. Não era preciso vencer na vida. É preciso você ser fiel a Deus, que você teria seu lugar depois no mundo dos justos, no paraíso. E isso já foi um avanço em relação, por exemplo,
aos gregos, que só tinha acesso ao paraíso a aristocracia. Os judeus, todos os judeus já tinham acesso ao paraíso, por serem judeus, desde que eles respeitassem as leis judaicas, as leis divinas. Depois, o catolicismo, porque o catolicismo sobrepujou as outras religiões, inclusive o judaísmo. Porque uma das principais coisas é que não era só o judeu que podia ter acesso ao paraíso, era qualquer um. Era muito mais democrático do que o judaísmo e muito mais ainda do que as outras culturas babilônica, grega, egípcia. E de alguma maneira eu estava pensando que a igreja evangélica hoje, ela consegue tanta gente porque ela é muito mais democrática do que qualquer outra dessas religiões. Muito mais do que a igreja católica, muito mais do que a igreja judaica. E você vê o orgulho que o evangélico tem de ser evangélico hoje em dia, né? Talvez você pegar o candomblé, né, que sempre foi uma religião de tantos brasileiros, de uma parcela tão grande dos brasileiros, mas que sempre foi uma religião marginalizada, né, meio de submundo, né? O cara do candomblé, mas ele não fala, ele não bate no peito na rua, assim, uma coisa meio... E o evangelismo não, ele tem o orgulho de ser evangélico e ele aceita todo mundo, e é por isso que ele talvez esteja também aí com tanta força, porque ele é mais democrático que as outras religiões, no final das contas. Ele promete aqui também. E promete aqui também. Você vai receber aqui em vida, você vai receber a recompensa aqui ainda. E recebe de alguma maneira, porque mal bem o cara realmente sai do tráfico de drogas, o bêbado deixa de beber, para de bater na mulher em casa. Agora, a coisa mais doida, só curiosidade, se você tiver tempo, dá um pulo na Avenida Celso Garcia, de São Paulo, e você vai ver que a maior igreja que existe de todas, que é a Universal, eles estão entregando lá, a última estatística que eu li, vai ser um custo de 400 bilhões de reais, a reconstrução do Templo de Salomão em escala 1:1. Você já viu? Eu já vi. Imagina pilares de 3 metros de diâmetro por 30 de altura, rodeando um quarteirão que é meio escondido, porque fica no meio, não tem mas é a reconstrução fiel do Templo de Salomão, inclusive com aquela área externa para convívios, festas. Ele está gastando um absurdo ali. E tem as séries da Record também, que você sabe, né? Então tem uma proximidade muito grande com o Velho Testamento. Essa coisa é o Templo de Salomão. Total. O ideal é esse. Toda hora eles vão para Israel e trazem um vidrinho que é santo, uma aguinha do Rio Jordão, coitado, do Rio Jordão, cara. Enfim, trazem uma pecinha para vender aqui, que é de lá. Então eles fazem muita ponte com o Velho Testamento. Fazem muita ponte. Muita ponte. Agora, o Lídio é um personagem, quer dizer, uma figura uma coisa mais ancestral, né? Totalmente. O filme eu quero fazer... Bom, um filme atemporal, assim, que não vai... Mas... fora do tempo, realmente, assim. Sabe? Um filme perdido no tempo. É uma coisa do anterior à noção do pecado, né? Da mulher. Ele começa a nascer, o mito nasce, assim... Bom, não se sabe exatamente em que época, mas já tem relatos, assim, 2000 antes de Cristo. 2000 anos antes de Cristo, já tem uma imagem da Lilith na Babilônia, a Suméria. E, bom, aí a Lilith justamente, ela está associada a um contraponto de Deus, assim, sabe? Quando Deus criou o mundo, Lilith foi criada, assim, sabe? Vem na ideia da noção da lua com o sol, que a lua e o sol eram um só, depois eles se separaram. E aí quando se separaram, Deus puniu a lua e diminuiu a luz da lua e o tamanho dela em relação ao sol. E Lilith estaria associada à lua, a um contraponto, uma contraforça de Deus.
coisa mais sombria. Mas um tempo muito forte. E ao mesmo tempo muito forte. E aí, bom, foi um mito maldito até o final do século XIX, da nossa era, mas que com o Freud e principalmente com o Jung vai ter uma ressignificação, uma revaloração, e começa a ganhar o status da primeira mulher que se revoltou contra o sistema patriarcal, da primeira mulher que se levantou contra a dominação masculina. É uma história assim, espetacular. E é um mito maldito, porque foi tirado ao longo dos séculos e séculos e séculos das Escrituras. Então você vai no Antigo Testamento, não há nenhuma linha escrito Lilith. Nos textos que sobraram para a gente, para a nossa era. Mas nos comentários e nos estudos das adaptações, se percebe nas falhas de uma adaptação para outra a presença da Lilith. E como ela influenciou e como ela foi presente numa tradição oral. Primeiro no Talmud, que é o texto, os textos da tradição oral judaica, mas depois o mito vai se transformando, assim, na Grécia ele tem reverberação, no Egito, aí depois na Idade Média com as bruxas, e até chegar hoje em dia. Mas a minha ideia é fazer um filme lá, contar a história do mito na tradição judaica do Antigo Testamento, assim, sabe? Do Adão sozinho na terra, que clama por uma companheira. Deus faz a Lilith da mesma matéria que Adão, não do corpo, não do osso de Adão, mas da mesma matéria do pó de Adão. Mas eles desde de cara eles não se dão assim, eles se enamoram, mas na primeira relação sexual o Adão vai transar por cima dela e ela questiona: por que eu tenho que ficar embaixo de você? Primeiro ele não responde, ele insiste, ela repete de novo. E aí... Curiosíssimo isso, porque você viu a história do Yanomami, daquela história do antropólogo, daquela polêmica toda? Não. Agora? Resumindo, o antropólogo americano, quando foi estudar os Yanomamis aqui, aquele conceito de que não existe um povo selvagem, o cara viu que selvagem, né, era uma tribo muito selvagem aqui, era praticamente neolítico aqui em Yanomami. E ele teve uma briga enorme, porque ele falou: o Yanomami vive e morre, e ele luta por uma coisa só, chamada mulher. Mulher, mulher, mulher. O poder dos caras são as mulheres, enquanto os filhos eles vão gerados das mulheres. Então tem um pouco a ver, é interessante ver nessa mitologia dos índios. Também tem muito, mulher, com certeza. E a Yanomami, essa coisa é fortíssima. Os índios ainda são matriarcais. Todas as guerras foram em função de mulheres. Entre os Yanomamis, já não digo aqui Troia, eu digo, está entendendo? Mulher realmente é um belo tema. Acho que Passou. uma pergunta nessa Fala. Então, eu queria só também compartilhar com vocês assim, que a cena do marido acariciando a barriga dela foi a cena assim, de uma barriga mais bonita e obscena que eu já vi no cinema. Assim. Eu queria encostar naquela barriga, plano assim, maravilhoso. Essa no final já, né? Sim, que ele encosta na barriga, eu achei assim muito bonita, assim, impressionante. E então uma discussão que já acabou no tempo, mas que eu acho que é legal pontuar, até porque por alguns comentários que você teve no início, é que assim, eu dou graças a Deus que você não entrou em todas as pistas que você jogou no roteiro, assim. Porque filme de suspense a gente já viu, filme de vingança, teve a Mostra Tarantino aqui com várias mulheres vingativas, e eu acho que assim, é um olhar que foi muito bem trabalhado, foi um olhar cinematográfico realmente desse tema da maternidade, do perdão, assim, acho que até pela Mostra Tarantino estava sentindo falta dessa questão menos ativa, né, um pouco mais passiva, e não acho que ela realmente é uma personagem muito passiva, não, assim, eu acho que ela
consegue colocar algumas coisas em questões. Não sei, pelo menos é o que eu acho. E no final ela toma uma atitude, né? Ela sai dali, né? Sim. E eu até acho que por isso também que os Estados Unidos gostam da sua história, assim, porque percebe-se que é uma história que teve um trabalho, porque a moça comparou os seus filmes com a nova onda do cinema brasileiro. Eu concordo, muitas imagens me relembram aqueles filmes, só que eu acho que o seu filme conseguiu se fechar muito bem, se resolver. O que eu senti falta até no Som ao Redor, no Trabalhar Câncer, eu senti talvez tinha muitas histórias, muitas coisas trabalhadas e nada resolvido. Eu acho que você realmente conseguiu resolver a questão da sua personagem e do seu tema, assim, como um todo. E isso é muito difícil de ver, principalmente numa produção que você trabalha, há muito tempo que você fala que trabalha, que eu acho muito louvável e inspirador para gente que quer começar a trabalhar com cinema, de ser uma produção independente, né? De você fazer em 2 semanas um filme muito bonito desse, assim. E, bom, é mais essa questão que você tinha falado um pouco, de que tem muita gente que está entrando por gênero, assim. E você citou a Globo, filmes como comédia e uma coisa meio chanchada. Você sente que, por exemplo, fora desse eixo, os realizadores estão mesmo conseguindo fazer esses filmes de suspense, de gênero, e tendo, assim, uma possibilidade? Porque eu realmente, fora desse controle de distribuição e produção, eu vejo poucos e artistas como vocês decidem trabalhar, que eu acho que realmente tem que ter o contraponto a essa produção, né, que é a produção mais artística, que flerta com gêneros, mas não chega a ser um filme de gênero, porque é um filme de cinéfilo, cineasta, né, formado para o cinema. Então, assim, você vê essa produção, assim, pra galera que realmente curte fazer, por exemplo, seria um Éden com a grávida assassina, você vê esse nicho se formando, assim, como você sente, assim? Mas qual nicho exatamente, assim? Então, porque eu sinto que tem esses dois eixos. Tem o da Globo, que atualmente está trabalhando comédias, e o pessoal que está trabalhando, não trabalha nesse nível de gênero, assim. Se tem um espaço para essa galera que quer... Tem. Tem. Eu acho que tem que acreditar que tenha também, porque as coisas são assim, né? Você também tem que ser na marra, sabe? Porque ninguém quer perder o seu espaço, né? Claro. Então, é uma briga de foice mesmo, ainda mais cinema. Cinema é guerra, entendeu? Para lembrar o Samuel Fuller, assim. É um campo de batalha, assim, e você... E é para poucos também, sabe? Não é para muitos. Então você tem que ir com tudo, cara. Sangue nos olhos, entendeu? Pé na porta e sem medo, assim, sabe? Quanto mais ousado, melhor, assim, sabe? Quanto mais irresponsável, no bom sentido da palavra, melhor, assim, sabe? Não ter medo de se arriscar e também pegar um espaço que é teu, assim, sabe? Eu acho que há isso é notório, né? Você não vê... Houve até essa polêmica, né, do Cadu lá da Globo Filmes com o Kleber, né? Você viu, o cara se dá o trabalho de responder, entrar nessa questão, porque está incomodando, né? Não precisaria. Não é indiferente, é totalmente diferente. Antes disso, há 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, houve lá no Rio uma matéria que saiu no Globo, na capa do Globo, foi nem capa do Caderno de Cultura, não, foi a capa do jornal de uma sexta-feira, sobre o cinema independente, que estava ganhando muito espaço lá no Rio, assim. Tinham salas, tinham filmes, sei que lá, e até foi a capa do jornal, a foto do Belera, aquela foto da moça, da Helena Inês com sangue, tinha uma foto do Chantal, que é o filme do Gustavo Beck, e tinha agora um outro filme que eu não me lembro, o Transeunte, do Eric Rocha. E aí o presidente da Rio Filme, o Sérgio Salitão, que é o
dos maiores responsáveis por essas comédias que estão sendo feitas, um dos maiores produtores hoje em dia, escreveu revoltado, mas revoltado, assim, contra o Globo, assim, como um jornal desse, no dia que está estreando Harry Potter, e estava estreando aquele dia o Harry Potter 7, no dia que está estreando Harry Potter, e que começa o festival Animamundi, um dos maiores de animação do mundo, um jornal como o Globo dá uma capa para esses filmes obscuros, que um pouco dialogam com o público, e que não sei o que, destruiu. Assim. Aí você vê que isso incomodou, cara. E esses filmes, eles incomodam. Incomodam mesmo. Agora, uma pena que seja uma briga de fla-flu também, né? Não é possível que não haja espaço para essas duas produções, esses dois tipos de produção, sabe? E que um não possa também ajudar o outro, né? Agora, há uma questão mais profunda também, que eu acho, assim, que eu sempre falo disso, que o cinema brasileiro ele é todo subsidiado, né, pelo governo, menos a exibição. O governo gasta dinheiro de mandar edital de argumento para o cara desenvolver um roteiro, dá edital de roteiro, faz edital de finalização, faz edital de distribuição, mas quando o filme entra em cartaz ele não faz nada. Então você vai dividir espaço com o Harry Potter 7, vai brigar com o Harry Potter 7 que está em 700 salas, ou mais, 1000 salas. Tem outro, esse ano passado, não teve, um momento teve o Crepúsculo e mais um outro filme, que eles pegaram 80 e poucos % das salas do país. 2 filmes americanos. Então, assim, é uma briga que está para muito além do filme brasileiro grande, filme brasileiro pequeno. O que sobra é essa briga de foice entre filme brasileiro grande e filme brasileiro pequeno, entre filme brasileiro pequeno e filme brasileiro pequeno, porque também isso é o que acontece hoje em dia. Seu filme pode até estar indo bem, mas ele vai ter que sair porque tem que entrar um outro que está na fila. Indo bem ou indo mal. Não é questão de ir bem mais. É questão de que o espaço é pequeno para a quantidade de filmes que tem. E não sei, essa é uma opinião pessoal, mas eu acho que não cabe você também ter o mesmo preço de ingresso do filme que custou, como o Dindi, por exemplo, que custou 50 mil reais, o cara tem que pagar 30 reais para ver o que vai pagar no Harry Potter. Assim, sabe? Não existe isso. E não existe como pensamento de indústria, como eles tanto falam, sabe? Porque você vai e gasta um puta dinheiro para produzir os filmes e depois larga ele. Você não tem interesse que aqueles filmes aconteçam, que aqueles filmes retornem, porque você não estimula o público aí. O cinema brasileiro tem um dia. O dia do cinema brasileiro é um dia. No ano, em novembro, né, o Cinemark faz a R$2 o ingresso. É uma publicidade em cima disso, publicidade, como se fosse uma grande coisa. Gente, vem um dia. Sabe, mas assim... Estão todos aqui. Mas aí, ó, você tem... Isso é cíclico, né? É como você falou, 1940, 50, eu também... Pelo menos nos últimos 30 anos, a gente já falava, pessoal, não é só produzir. Esse é um ramo que você tem que distribuir e exibir. Mas todo mundo, o ego, todo mundo é ser diretor, aparecer. Ninguém está afim de ser produtor, distribuidor, exibidor, isso não deixa. Isso não vai estar. Não é questão de falta de profissional no mercado interessado, é uma questão de lobby. Não, mas as pessoas querem ser diretoras, ninguém pergunta se alguém quer ser produtor. Não, mas o grupo deles, a geração deles é super produtora. A gente não tem produtor independente. Quantos produtores independentes tem no Brasil? Você conta na mão? Diretores produtores. Não, eu sei, eu estou falando produtores independentes com uma certa, né? Não tem o profissional de produção independente, assim, o que tem é o diretor que produz também. Sim, mas eu acho que, então, para além disso, eu acho que também um dos problemas é ter uma grande só que é a Globo, né?
Nos Estados Unidos existem várias grandes e elas disputam entre si e as pequenas entre elas. Aqui a disputa são entre os pequenos e a Globo não está disputando com ninguém, até a nível de qualidade do que eles fazem ou não, entendeu? E não, eu acho que tem um problema, assim, que vem da Globo. A indústria americana que montou uma empresa, coisa chamada Cinemarks, as estruturas em shopping são feitas para exibir certos filmes. A gente tinha 4 mil salas de cinema há poucos anos atrás, hoje tem quantas? 2 mil. Eu acho que só tem uma solução para isso, que vai vir a partir da internet, outras coisas, que vai ser outras formas de exibição, por outras maneiras que não envolvam tanto capital. Você vê por que se quer tanto 3D? Você consegue produzir em 3D? Você não vai produzir em 3D. Então, e a internet, acho que é uma puta. O Eden, por exemplo, ele vai ser vendido no iTunes em 17 países. Assim, 17 países. e entra uma... Vamos ver, eu vou saber agora. Mas assim, mas se você pensar assim, para além do se vai entrar ou não, pô, olha quanto mercado que você não está alcançando. E a sala de cinema, até agora eu tenho para o Eden, eu tenho no Brasil, garantido. Você pula a distribuição e exibição, se o cara está na casa dele, às vezes, com uma banda larga e uma TV de 40 polegadas, que praticamente é essa proporção que eu estou vendo aqui, uma TV, o cara sentado a 3 metros da TV dele, com altíssima definição, ultra HD. Ótimo, vem por internet. Você pulou o distribuidor e pulou o exibidor. Você simplesmente tem que veicular isso. Né? Agora, eu estava falando também, acho que é isso. Já havia um interesse do governo que banca toda a cadeia de garantir que os filmes tenham uma visibilidade. O governo dá esmola, sabe? O governo sempre deu esmola no cinema. A imagem, que eu conheço muito isso há 30 anos, vamos dar esmola para esse pessoal. 1 quilômetro de metrô, vocês dão aí, o pessoal de cinema, um custo. 1 quilômetro de metrô, não é nada, essa esmola. Era a Petrobras, era a Embrafilme, era isso, era o Ministério das Comunicações, sempre foi alguma empresa que, tudo bem, dava esmola para o pessoal produzir, viver da produção, porque faz a turma aí que é viver da produção, vai comprar apartamento. Essa é a fama, você sabe, sempre foi assim. Então deixa o pessoal viver da produção, eles não estão preocupados em fazer público. Não vai dar renda mesmo, então eu não vou viver de público. Então existe um sistema perverso que funciona assim. Eu fico contente com a esmola que vocês me dão e vocês me dão da esmola. Esse foi o sistema do com picos altos e baixos. Né? Então, eu dou uma risada quando eu falei novíssimo. Não tem nada de novíssimo. São ciclos que vão e voltam já desde a Cinelândia, Cinefilme, Cinedito, milhares de empresas que já vieram aqui atrás. Humberto Mauro, o que é isso? Então, indústria, como você falou, não é indústria. A indústria aqui fazer televisão. Agora já mexeu com o mercado dessa obrigatoriedade de produzir cinema independente. Isso está mexendo com o mercado. Essa obrigatoriedade de produzir Produção independente. Isso está mexendo. Os produtores aqui vão compreender. Claro. Isso vai ser legal. Vocês devem produzir alguma coisa para TV? Tem muita gente fazendo. Eu particularmente não, mas por uma opção Mas mesmo. é um mercado muito Mas... legal, acho que tem que aproveitar. Porque a TV a cabo você pode ousar um pouco mais, você não tem obrigatoriedade. Né? Eu, inclusive, na verdade, estou tentando fazer uma entrevista. Você trabalha em publicidade e vive normalmente o que assim? Ultimamente eu tenho conseguido viver dos meus filmes, por um milagre, assim, mas eu já trabalhei, já fiz até novela na Globo. Então, tem que fazer mesmo. Eu queria só falar uma coisa do filme, Fala. que a personagem sofrendo. Ela não quis se vingar, né, que era um caminho possível dentro do filme. Ela saiu daquele esquema assim, da igreja e no final mostra ela vitoriosa com a criança na mão, vitoriosa mesmo, como se aquilo fosse a redenção. Então eu acho que está esse livro. O que eu entendi o que passou para mim é que o filme ele foi contra o ressentimento. Sabe? O ressentimento, sim, que é o ressentimento quando toma conta de uma pessoa, transforma até um santo num monstro. É uma patologia real, o ressentimento que engloba
deixou o ressentimento de lado. Vou esquecer, esse esquecer que ele comentou lá, seria para mim evitar o ressentimento, ficar acumulando aquele mundo de pedrinhas que chega uma hora destrói você mesmo. Então a pessoa que você nutre raiva ou ressentimento nem está lembrando mais de você já é uma caricatura daquele ressentimento, daquele fato que ressentimento vem de ressentir, e você está se destruindo. E acaba que se autodestrói nesse raciocínio. No final ali eu gostei, eu senti isso e gostei muito dessa cena. Ela sozinha, continua na mão e tal, deixou pra lá essa história. Eu acho que isso é muito de mim também, no final das contas, sabe? Isso, acho que passar a mensagem que eu também acredito. Realmente essa foi a grande questão, assim, de todo o processo do filme, assim, sabe? Que me acompanhou por 3 anos, assim, o que seria esse final, o que seria a escolha dessa mulher. E por mais de ano foi a vingança, foi... Depois eu falei, cara, será que é isso mesmo que eu quero dizer? Será que é esse filme que eu quero fazer? Sério? Aí eu vi que não, esse filme tem um co-roteirista, isso foi uma conversa longa entre nós, muito longa. Aliás, até agora, entendeu? Não passou os créditos, fiquei esperando passar os créditos no final. Acender a luz, né? Isso é um erro. Eu digo, termina o filme, eu sou o único que engraçado, é sempre assim, todo cinema. Eu adoro ver crédito. O pessoal corta os créditos. Você passou por isso, de desmontando, quer dizer, no meio do script, você... Bastante, cara. Principalmente na montagem eu mexi na ordem completamente, porque o filme ele começava, todos esses flashbacks, ele era no início, era uma história linear, assim. Tinha o início com o marido, não sei o que, ele morria, entrava na igreja, com meia hora de filme. E aí eu joguei pro início e espalhei. A roteirista, coitada, ela é meio frustrada com o filme, na verdade. Ela é meio chateada. Não só me toca, mas fundamentalmente é esse, né? Que é no momento da criação que você vai também se desfazendo e liberando a vida que está em você, que não, quer dizer, a necessidade de criar, né? Para você liberar a sua vida, né? E uma criação que é diária, né? Que não... Aliás, essa foi a minha grande conversa com a Antônia, com a roteirista. Que é isso, o roteiro de um filme como esse, ele não se... o filme não é o roteiro, entendeu? Ele não se forma naquele momento, não se congela naquele momento. Ele vai se fazendo na filmagem, na montagem, na edição de som. E vai se fazendo agora, essa conversa que eu estou fazendo com vocês. Eu tive uma experiência de arquitetura em cima da casa dos meus pais, né, que faleceram. E aí eu quis fazer uma casa em cima, né? E aí tinha vários muros, várias paredes, o quarto, a cozinha, não sei o quê. E com o tempo fui tirando todas as paredes. Ficou uma coisa que me agrada muito hoje, né? Mas assim, e aí eu quero, assim, essa questão de do futuro, que é o filme que você vai fazer, eu tenho uma ideia, até uma sugestão, né, que foi uma coisa que foi muito forte para mim agora, faz umas 3 semanas, aqui na Praia do Litoral Paulista, que é entre Juqueí e Barra do Una, tem uma montanha, assim, que foi foi a sensação mais intensa, né, se dá para medir mais ou menos, mas foi uma sensação muito intensa da imagem quer dizer, da imagem não, da lua mesmo e do sol, sabe? O sol estava se pondo ali num canto da praia, atrás da montanha, muito, muito grande, assim como eu nunca vi na minha vida, né? Eu já vi alguns pôres de sol e tal, e do outro lado, exatamente a 180 graus, assim, a lua na mesma altura, não é que a lua estava lá e assim, sabe? E era impressionante o tamanho da lua também, assim, sabe? E a força do brilho da lua e do sol. E essa montanha
montanha, assim, que eu estava correndo e tal, e tem uma casa só em cima desse penhasquinho, assim, digamos assim, que dá para ver as duas praias de lado, assim, assim, era como se fosse assim, uma coisa assim, desenhada, assim, com essas tendências, né, essa coisa meio grega, né, de simetria e tal. Claro que tinha o caos inteiro, né, quer dizer, isso era uma maneira de recortar o caos, né, assim, falar em simetria nesse momento, né, quando você tem o universo inteiro em volta de você. Mas digamos que era assim, o Sol e a Lua quase do mesmo tamanho, muito grandes, e é claro que eu não sei como é que você vai mostrar isso, se você for mostrar esse filme da Lili, tinha que o Sol e a Lua, né? Começa assim. Então. Começa com vamos ver como é que eu vou fazer isso. Começa com o eclipse, o Sol e a Lua sobrepostos, e aí eles começam a se separar. Acho que vou ter que comprar essa imagem, na verdade, porque eu Mas essa que eu estou falando foi real. Não, a que eu vou comprar também foi real, certamente. Não filmada por mim. Gente, foi legal. Vamos nessa. Depois das considerações finais, você vai falar Não, vou só. Bom, primeiro agradecer vocês que ficaram aqui até o final. Valeu mesmo. Sempre muito bom assim, você passar o filme, mas mais que passar um filme é conversar sobre o filme, né? Porque me ajuda muito a pensar o que vocês falaram, sabe? E nesse sentido, para mim, eu adoro ouvir tipo, o que você falou, sabe? Também ser honesto, pegar pesado, porque são escolhas, faz parte. E ouvir exatamente o oposto. E o que você falou do esquecimento também foi muito importante, uma coisa que eu não tinha tão pensado, que realmente faz muito sentido para o filme. Então, agradecer sobretudo ao USP, você, Mariane, que tanto insistiu para que o filme estivesse aqui. Agradecer você, tá? Exatamente, claro. Então é isso. Me agradecer pela oportunidade de estar passando o filme aqui. Como eu disse, a primeira exibição em São Paulo. E ter sido uma exibição tão íntima assim. É legal também, sabe? Tem um valor muito grande. Às vezes a gente fica muito nessa coisa de botar no grande festival, não sei o quê. Eu já passei por essa experiência na vida mais de uma vez. Inclusive com esses filmes que começaram agora no Festival do Rio, foi para Roterdã. E é tão gostoso chegar em uma cidade como São Paulo e estar conversando com poucas pessoas. Então valeu demais. Então, também próximas vezes podem contar comigo, professor Nessilco, inclusive. Obrigado. E obrigado, Lufa, por estar aqui.